Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra classe. Bom, aí estão os nossos pontos de apoio. Os mais usados para a aula de hoje vão ser o Reverso ou o Google Tradutor. Vai lá, pega o livro e abre na página 53. El hombre, animal político. Nuestro objetivo es leer y comprender el texto para hacer los ejercicios de interpretación. Hoje nós vamos ver um texto que vai falar um pouco da história, um pouco de filosofia também, e vamos interpretá-lo para que vocês possam fazer os exercícios de interpretação. El hombre, animal político. El hombre es un animal político porque no solo es gregário. Palavrinha nova, puxa uma seta, gregário, sociável, sino que además vive en una sociedad políticamente organizada. Sino, puxa uma seta, é o tal do falso amigo, não tem nada a ver com o sino que bate na igreja, nada disso. Sino é uma conjunção que significa apenas. Ao lado nós temos o además, puxa uma seta, ainda. Quem não pode entrar a formar parte de uma comunidade, quem não tenha necessidade de nada e se baste a si mesmo, não é parte da cidade. É uma fera ou um deus, nos disse Aristóteles. Então, o que Aristóteles, que foi um grande filósofo, diz pra gente sobre o homem dentro da sociedade? Quem não pode formar parte de uma comunidade, quem não consegue se socializar dentro de uma sociedade e que não sinta essa necessidade dentro dela, né, de falar com o outro, de ter companhia, só tem duas situações. Não é uma pessoa, ou é uma fera, ou é um deus. Como animal que habla, el hombre encuentra en la polis su lugar natural, su centro de comunicação. Então, polis, para Aristóteles, é a cidade. Então, ele diz que o homem, como todo animal que fala, né, o que nos diferencia dos outros animais, ele precisa encontrar o seu lugar dentro daquela sociedade. E que esse encontro é um encontro natural. E o que faz ele se achar lá dentro é o fato de se comunicar. A comunicação é que faz com que isso tudo seja possível. E aí, ele vai falar de 3 conceitos pregados por Aristóteles e que correlaciona a comunicação ao homem e essa necessidade de encontrar o seu lugar dentro do ambiente em que ele vive. El concepto de ciudadanía. El pensador de esta gira no considera ciudadanos a todos los que viven en la polis. La condición de la ciudadanía es la que participar de los asuntos públicos, la legislación, el gobierno y la justicia. Então, o primeiro conceito é o de cidadania. O pensador diz pra gente que não são todos que são cidadãos. Para você ser considerado ser um cidadão, não é necessário você somente morar na cidade. Para você ser considerado um cidadão, você precisa participar de 3 assuntos públicos que interessam a todos. Participar da criação da legislação, da composição do governo e da justiça. Somente é considerado um cidadão o indivíduo que participa desses 3 atos. Segundo conceito pregado por Aristóteles, harmonia. Harmonia. La finalidade moral do Estado conlleva, palavrinha nova, puxa uma seta aí, implica que este deba incrementar la virtud de los ciudadanos, ya que solo así llegará a ser feliz la ciudad. Y solo en una ciudad feliz es posible la felicidad de los ciudadanos. No hay lugar para el egoísmo en el Estado. Harmonia. Ele diz que a finalidade moral do Estado, né, daquele que governa a cidade, deve ser a felicidade das pessoas que ali vivem. A cidade, ela só é considerada feliz se ela alcança a virtude. E vai além. Ele diz que a cidade só é feliz quando os cidadãos alcançam a felicidade. Para ele, não tem lugar dentro do egoísmo. O egoísmo é que traz a infelicidade, o que gera um mau estado. Então aí a gente está trabalhando conceitos
que vão muito além da língua, né? A gente está trabalhando muito mais o conceito aristotélico sobre a relação entre felicidade e a metrópole, felicidade, cidadãos e lugar feliz. E para que essa harmonia exista, essas três coisas elas têm que se envolver, elas têm que se juntar. Outro conceito, autarquia. La polis es independiente y libre. Llamamos ciudadano a quien pueda tomar parte en las deliberaciones, a quien tiene la capacidad de dar su opinión. Por lo tanto, llamamos ciudad a la reunião de ciudadanos que são capazes de viver autarquicamente. Então ele diz pra gente que a polis, a cidade, ela tem que ser independente e livre. Ou seja, você não pode ter uma cidade que depende de outra cidade. Ele diz que os cidadãos, eles têm que tomar parte sim das decisões daquela cidade. E são eles que têm a capacidade de dar a sua opinião. Ou seja, a cidade é uma reunião de cidadãos que são capazes de viver independentemente, mas respeitando o outro. Educação. La función de la educación es formar los mejores ciudadanos posibles, destacar su caráter moral. Esta es labor del Estado. Palavrinha nova, labor, trabalho. La educación recibida configura la ciudad moral de los jóvenes. Como quiera que el propósito del Estado es uno, todos deberán recibir la misma educación. Gente, olha só o conceito de educação segundo Aristóteles. A função da educação é formar os melhores cidadãos possíveis. Destacar, ampliar seu caráter moral. É o dever do Estado. A educação recebida configura a qualidade moral dos jovens. Ou seja, o que Aristóteles está dizendo pra gente? Que só através da educação você consegue formar cidadãos pensantes, cidadãos conscientes dos seus direitos e dos seus deveres para com o Estado e para com a sociedade. Então, que é dever do Estado que todos recebam a mesma educação. Isso, inclusive, está na nossa Constituição. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. A gente sabe que existe um abismo educacional enorme e que é esse abismo educacional que vai gerar o enorme abismo da desigualdade social que nós temos hoje no nosso país, infelizmente. En la propuesta de Aristóteles, los ciudadanos gobiernan directamente. De jóvenes serão guerreiros, de forma que se aprovecharão sua força. Então, Aristóteles diz pra gente que os cidadãos devem participar ativamente do governo. De jovens, né, da primeira idade, quando sai da infância, eles vão se tornar guerreiros no exército daquela cidade, aonde vai tirar o melhor que o jovem tem, que é a força física. Depois serão conselheiros, ou seja, passa para a fase adulta, já ganhou experiência de vida e vai usar a sua experiência moral na parte do conselho. Los ancianos serão sacerdotes, sacando assim proveito de sua prudência característica. Então vamos devagar. Ancianos, idosos, sacando, tirando, proveito. Então, os idosos vão ser os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São aquelas pessoas que sabem mais, que os conselheiros pedem auxílio numa necessidade, tá? Por quê? Você vai tirar aquilo que o idoso tem de melhor, que é a sua sabedoria, a sua vivência. É um texto pesado, é um texto que traz muito conceito filosófico que vocês vão ter agora no ensino médio, mas que já dá para vocês terem uma ideia de que do quão complexo é o conceito de sociedade segundo a filosofia. Vamos trabalhar agora a interpretação de tudo isso que nós vimos? Façam os exercícios, encaminhem para o meu e-mail até o dia 2 de julho. Hagan los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.